Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Vamos agora para a terceira live da nossa sequência de 5 lives. Olá, pessoal, boa noite, boa Essa live que noite. vai tratar do Vamos sistema agora da para a íntima terceira live da convicção, nossa então, sequência de o que 5 é a lives íntima a respeito do convicção. Tribunal do Júri. Já tivemos a Essa oportunidade live de que vai falar em tratar do outras, sistema da outras íntima duas lives convicção. O nome dessa anteriores live, sobre a então, é O plenitude que de é a defesa íntima e a convicção? soberania dos veredictos. E já Então, tivemos a temos oportunidade de 4 falar em pilares, né, nós vamos outras tratar duas hoje lives do anteriores Tribunal do sobre a Júri. plenitude Então, de vamos falar da defesa íntima e a convicção. soberania O dos professor Denis veredictos. já Então, aceitou um dos aqui, já 4 pediu para entrar, pilares, vamos né, nós então vamos recebê-lo tratar aqui hoje na nossa do live de hoje. Tribunal do Júri. Então, vamos falar sobre a íntima convicção. Professor. Boa noite, Boa professor noite, Denis. professor Seja Denis. bem-vindo Seja mais bem-vindo uma vez mais aqui uma no nosso vez aqui no nosso Instagram. Instagram. Um Boa noite, prazer grande Maiara. Recebê-lo aqui. Todos e Pessoal, todas como que eu ia estão nos dizendo, acompanhando. vou fazer a introdução aqui e já passo a palavra para você, tá, Denis? Tá bom. Então, como eu ia dizendo para vocês, o sistema da íntima convicção ele não está expresso na Constituição Federal. Então, a gente tem plenitude de defesa de forma expressa, temos a soberania dos veredictos de forma expressa, a competência do Tribunal do Júri também é definida, pelo menos seus moldes centrais, pela Constituição Federal, mas a íntima convicção ela é depreendida pela doutrina e pela jurisprudência do sigilo das votações. Por quê, pessoal? Porque a gente sabe que o livre convencimento motivado é o sistema de valoração das provas majoritário no nosso ordenamento jurídico. Esse sistema entende que o juiz pode valorar livremente as provas e que ele pode decidir de acordo com a sua convicção, mas essa convicção deve estar motivada, ou seja, ele vai ter que apontar quais elementos ali ele considerou para alcançar o estándar probatório necessário para aquela condenação. Então, a regra é o livre convencimento motivado, e ele tem uma decorrência, inclusive, do artigo 93 da Constituição, que prevê o dever de motivação de todas as decisões judiciais. Ocorre que no Tribunal do Júri a gente tem o sigilo das votações, e isso impede também que os jurados motivem as suas decisões, ou seja, que eles digam qual foi o fundamento adotado pela defesa ou qual foi o fundamento adotado pela acusação que fez com que eles decidissem em determinado sentido. Então, a doutrina convencionou entender que nós usaríamos, então, o sistema da íntima convicção aqui, que é que seria um remanescente, então, deste sistema, que mais remonta, né, professor Denis, ao sistema inquisitório, efetivamente, juntamente com o sistema de prova tarifada, que seria, então, o terceiro sistema que nós poderíamos utilizar para a valoração das provas e a tomada de decisão no processo penal. Apenas fechando esse ciclo aqui de sistemas, o sistema da prova tarifada ele aponta uma tarifa para cada uma das provas, e ele é bem característico, efetivamente, do sistema inquisitório. É como se cada prova tivesse uma nota, um valor específico que é atribuído a ela, e a partir do momento que eu alcançasse uma determinada somatória de pontos, eu teria alcançado, então, a motivação suficiente para a minha decisão. É por isso que lá atrás a gente falava que a confissão era a rainha das provas, é como se ela tivesse a nota mais alta dentre todas as provas. E aí quaisquer meios eram admitidos, então, para que eu pudesse chegar a essa tarifa que me garantia, então, o direito a condenar. Mas aqui a gente fala em íntima convicção, que também tem umas características de sistema inquisitório, né? Que a gente está falando aqui, então, de não publicidade da decisão na sua integralidade, mas a doutrina majoritária adota esse entendimento, não é, professor Denis? Oi, Maiara, todos e todas que nos acompanham. Essa questão é uma questão realmente importante pela doutrina, não só brasileira como internacional, e acaba criando reflexo também nos tribunais e nos tribunais superiores. Antes de adentrarmos essa questão da íntima convicção no júri, Maiara, eu faço aqui uma rápida análise sobre uma pesquisa importante sobre essas questões, sobre o tema de decisão, ou mesmo de tomada de decisão pelo julgador, e não pela valoração só das provas. Digo isso porque esse foi o meu tema de doutorado, minha tese de doutoramento ela versa sobre essa questão, e que, como você apontou, nós temos modernamente, né, não tão moderno assim, 3 sistemas de valoração na prova, que é o da prova tarifada, que eu vou falar daqui a pouco, que há resquícios atualmente. Nós temos uma prova tarifada legal, nós temos uma íntima convicção, e nós temos o terceiro, que é o livre convencimento motivado. Você me disse o seguinte, nos disse com a precisão, inclusive a precisão da doutrina, de que o que hoje ocorre no nosso sistema é o sistema do livre convencimento motivado. Mas também nos disse,
né, que os outros sistemas, tanto da íntima convicção quanto da prova tarifada, detêm uma característica de um sistema autoritário, de um sistema inquisitório. Maiara, eu vou um pouquinho além. Eu digo que os 3 sistemas possuem a característica da inquisitividade. Tá certo? Inclusive o livre convencimento. Mas vejam, para quem está aqui ouvindo, principalmente aqueles que vão fazer concurso, esse é um posicionamento minoritário. A grande maioria da doutrina diz que o sistema do livre convencimento segue o sistema acusatório. E, portanto, é o que nós temos hoje, teoricamente, de mais moderno e concreto e correto também para adotarmos. Mas eu digo o seguinte, Maiara, imagine você, esquece a motivação. Imagine você sendo uma pessoa que está diante de um julgador, tá? Você não é defensora, vamos supor, você é uma acusada, você é uma vítima, você é uma pessoa que está ali com o interesse direto para aquela causa penal. E vamos aqui manter tão somente a relação penal, porque há quem critique que, inclusive, essa discussão vai transcender o aspecto penal. Mas imagine você que tem uma relação direta e há uma decisão do juízo monocrático, do juízo togado, e alguém diz para você, mas essa decisão ele tomou livremente, ele formou a sua convicção de forma livre, porém motivada. Veja que nesse aspecto, quando um julgador ele forma a sua convicção de forma livre, ele, no seu grau de subjetividade máxima, toma uma decisão que vai mudar a sua vida, na qualidade de acusada, testemunha ou vítima. Veja que todos esses sistemas possuem um quê de autoritarismo, de inquisitividade. Eu digo o seguinte, nenhum desses sistemas acaba sendo um sistema correto. Nós não podemos ter livre convencimento mais. E vou além, Maiara, no nosso Código de Processo Penal não tem nenhuma expressão dizendo que nós temos o sistema do livre convencimento. Nós temos o sistema da livre apreciação da prova, porque a prova ela não é tarifada e a prova também não pode ser valorada de forma íntima. Nós temos, na verdade, um sistema em que o julgador analisa a prova e ele tem que formar uma decisão. Como que nós vamos formar essa decisão? Baseado num contexto de sopesamento das provas, ou seja, o que nós temos, na verdade, ou melhor, o que nós deveríamos ter, na verdade, era padrões probatórios ou decisórios para que se haja uma tomada de decisão, um standard probatório. Então, esses sistemas, no meu ponto de vista, eles são autoritários, os 3. Inclusive, né, Denis? Inclusive, tem uma crítica da doutrina muito forte a essa forma como o sistema do livre convencimento motivado vem sendo conduzido. Porque se ele vier sendo conduzido de forma a privilegiar decisionismos, ele vai ser, na verdade, um sistema da íntima convicção travestido de livre convencimento motivado. É isso aí. Então, eu tenho que ter um convencimento livre que esteja muito bem amparado em um lastro probatório. Então, eu tenho que amarrar o meu sistema. Então, não é tão livre assim como o nome quer parecer. Né? Eu tenho que apreciar as provas, eu tenho que enquadrar nas provas, eu tenho que alcançar o standard probatório e só então, se eu ultrapassar toda dúvida para além de qualquer dúvida razoável, eu posso condenar efetivamente o acusado. É isso aí. Então, inclusive, bom, mas aí o que nós convencionamos de forma majoritária na doutrina é que o nosso sistema segue o livre convencimento motivado. Mas a doutrina me diz, mas eu tenho um resquício no júri quanto à íntima convicção. Antes de nós adentrarmos essa questão, eu digo para você, na prática, nós temos um resquício da prova tarifada. Vejam que a confissão não mais é considerada a rainha das provas. Mas quem atua no dia a dia sabe muito bem que se o acusado confessar, principalmente no juízo togado e não no júri, praticamente aquela demanda penal já está resolvida. Se houver uma confissão, principalmente uma confissão extraprocessual, ou seja, em sede policial,
toda a acusação e o julgamento acaba sendo afunilado para essa confissão. E vou além, Maiara, e vou além. Você sabe muito bem, e você atua nos juízos monocráticos, não só no júri, eu também, você sabe muito bem que crimes de tráfico de drogas, crimes de roubo quando há uma vítima identificada ou uma prisão em flagrante. O que se resolve ali naquela discussão penal é a oitiva de 2 policiais. Aqui no Rio de Janeiro, Maiara, nós temos uma resolução 70 do TJ, ou seja, bastam 2 policiais para formar a convicção do julgador. Então, o que nós temos, basicamente por essa súmula 70, é uma prova tarifada. Se eu tenho valorando, seja quantitativo ou qualitativamente, 2 policiais, com, claro, várias discussões sobre o aspecto qualitativo dessa prova, mas eu tenho 2 policiais, basicamente nós temos ali uma tarifação decisória. Já podemos condenar. Exatamente. Já podemos condenar. Um resgate, né, da prova plena, prova semiplena, aqueles conceitos que a gente tinha quando a gente tratava do sistema inquisitório. Né? Isso realmente é algo que tem que trazer muita preocupação. Porque ainda hoje nós o nosso sistema tentando se balizar de mais garantias continua sendo suficiente. A gente tem uma síndrome do decisionismo que ela merece ser combatida agora. Então, a íntima convicção acaba que vai para aquele convencimento motivado também. Né? É isso aí. E aí a doutrina nos traz, né, a jurisprudência amplamente majoritária, nos traz um resquício da prova, da valoração da prova pela íntima convicção a partir do Tribunal do Júri. Essa doutrina, Maiara, não é só brasileira, é uma doutrina internacional. E muitos criticam o Tribunal do Júri justamente por esse contexto. Daqui a pouco nós vamos falar que, às vezes, essa crítica ela precisa ser, de certa forma, sopesada no dia a dia, na prática. Mas você veja que o júri é muito criticado, inclusive por doutrinadores e grandes doutrinadores brasileiros. Cito aqui o Aurí Lopes Júnior, o Lênio Streck, e aí grandes doutrinadores que dizem: o Tribunal do Júri não vai bem nesse ponto. Por quê? Porque os julgadores não motivam as suas decisões. E logo, eles se valem do sistema da íntima convicção. E aí nós temos um problema, porque um problema de fato, de difícil resposta, é que a nossa Constituição diz, no artigo 93.9, que todas as decisões serão motivadas. De fato, é o que nós temos amplamente, de forma amplamente majoritária na doutrina e na jurisprudência. Isso é o que vale para, eventualmente, provas, né? Provas de concurso público, prova de OAB. Essa é uma alternativa quase que incontestável se a gente for realmente uma prova de concurso. Isso. No Tribunal do Júri, a gente adota o sistema da íntima convicção. E, embora haja críticas, e inclusive você vai trazer já essa crítica para a gente, isso é o que nós trazemos também quando falamos com jurados, o juramento que eles fazem, né? É tudo no sentido de que vão votar de acordo com os ditames de justiça e com sua íntima convicção, né? Isso não está na Constituição, mas eles fazem esse juramento. Então é importante que a gente saiba como trabalhar isso também numa sessão plenária, tentando utilizar essa íntima convicção como uma forma de nós podermos efetivamente aplicar o princípio da plenitude de defesa constitucional. Mas a crítica, né, Denis, é que a forma como nossos quesitos são estruturados permitem concluir que não é tão livre assim também a convicção. Se duvidar, é até menos livre, efetivamente, do que a do magistrado, porque ele ainda tem que encaixar ali alguns quesitos específicos que podem levar automaticamente a uma reforma por parte do tribunal, né? Com a designação de um novo júri, caso entenda que foi manifestamente contrário à prova dos autos. Então, quando eu tenho uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos que enseja um recurso de apelação anulando o julgamento, perceba, não é tão livre assim essa íntima convicção, né? Ela tem que se encaixar em alguns determinados parâmetros. Então, explica aí a crítica que tem a esse posicionamento, lembrando para os nossos ouvintes aqui, para quem está acompanhando essa live, que essa crítica ela é minoritária, mas é interessante que vocês saibam também o contraponto a respeito da íntima convicção. Sim. Eu tenho uma tese, né, já levantada há algum tempo, escrito por alguns artigos, mas, repito, principalmente para aqueles que estão fazendo concurso para a OAB, esse posicionamento é um posicionamento minoritário na doutrina, da seguinte situação. Eu vejo no dia a dia pouca diferença entre a tomada de decisão do juiz monocrático
para os jurados. Claro, tirando a questão da fundamentação. Mas vejam que, muitas das vezes, quando o juiz toma aquela decisão de forma livre, porém motivada, o seu grau de subjetivismo ele está ali espelhado nas suas decisões, o que acaba sendo também para os jurados. No entanto, quem atua no dia a dia das varas criminais, e o importante é isso, né, Mayara? É nós estudarmos muito o direito, nós escolhemos uma profissão que diuturnamente a gente tem que estudar. Mas claro que esse estudo, ele não pode ser, como o Alberto Binder, um grande professor argentino aponta, ele não pode ser ilusório, romântico. Ele tem que... Sim, tem que ser conectado com a realidade. Ele tem que ser conectado com a prática e com a realidade. Você veja o seguinte, no dia a dia, nós trabalhamos numa vara criminal, por exemplo, quando eu estou acumulando uma vara criminal, Mayara, eu faço de 10 a 12 audiências por dia. Dessas 10 ou 12 audiências, 6 processos são resolvidos naquele dia. Tem processos que a gente condena ou absolve pessoas em 30 minutos, em 40 minutos. Vejam que é uma loucura, é um rolo compressor de decidir vidas. E eu não estou falando só condenatória ou absolutória. É um rolo compressor de que as vidas serão ali modificadas no seu contexto real. Mas vejam, nesse ponto, a fragilidade probatória, no que diz respeito ao seu grau de quantidade e qualidade, ela é extremamente identificada. Muitas das vezes, nós, partes, principalmente a defesa, quiçá temos a possibilidade de criar contra-argumentos ou contra-provas num juízo monocrático. O negócio vai num desenvolvimento e negativo para o processo de forma clara, principalmente, repito, quando nós estivermos diante de 2 policiais ali e vão testemunhar de uma forma positiva ou negativa para o réu. Por outro lado, quando eu tenho o tribunal do júri, muitas das vezes eu inicio, aqui no Rio de Janeiro, Mayara, nós começamos todos os tribunais do júri a partir de 13h, aqui na capital. E talvez finalizemos 5h da manhã do outro dia, 10h da manhã do outro dia. Uma estrutura probatória, assim, realmente significativa. Realmente significativa. Para nós resolvermos um caso, um processo. São ouvidas testemunhas, vítimas e sobreviventes, peritos. São discussões de 1h30 de debate, se for o único réu, réplica mais 1 hora e tréplica para cada parte. Quer dizer, a situação ela é extremamente analisada. E vejam, quando eu tenho essa estrutura de análise probatória e argumentativa, eu não posso afirmar que aquele tomador de decisão decidiu pela sua íntima convicção. Ele decidiu, muitas das vezes, na maioria das vezes, ou talvez na sua totalidade, sopesado nas provas e na argumentação das partes. Por outro lado, no juízo monocrático, muitas das vezes o julgador nem mesmo olhou ou analisou a prova ou a argumentação das partes. Nós temos, e aí para quem está nos ouvindo tem que ler, um grande artigo do professor Schunemann, Bernhard Schumann, professor alemão, que fez uma análise empírica do que é a estrutura decisória nos tribunais da Alemanha. Veja, não estamos falando do Brasil. Ele pegou alguns juízes de toda a Alemanha, fez uma análise empírica das suas tomadas de decisão, e o que ele identifica? Ele identifica que quando o julgador ele tem acesso à investigação precedente, ele não presta atenção na produção de prova e não presta atenção, principalmente na argumentação defensiva. Ele já adentra a um tribunal com a sua decisão tomada. Por outro lado, o tribunal do júri tem uma originalidade cognitiva. Ele precisa prestar atenção. Ele precisa prestar atenção em tudo. Denis, mas um jurado não prestou atenção, tá certo? Talvez ele não seja um bom tomador de decisão, mas vocês acreditam que todos os juízes sejam bons tomadores de decisão, juízes e juízas? Não são. São seres humanos que erram, assim como os jurados. Ou seja,
Essa minha crítica diz respeito na seguinte situação. Nós não estamos falando de sistema de tomada de decisão. Nós estamos falando de sistema de valoração da prova. E vejam, se o jurado senta ali, assiste a toda aquela produção de prova e a argumentação sobre a prova realizada pelas partes, eu não posso dizer que ele tomou uma decisão, em regra, pela sua íntima convicção. Muitas das vezes eu posso dizer que o juiz tomou essa decisão, mas o jurado, às vezes, não. Então, o que eu defendo é que ambos acabam atuando pelo livre convencimento. Ambos, o juiz togado e os jurados, acabam formando a sua decisão pelas provas de forma livre. Mas, claro, um motiva diretamente pela sua decisão, fundamentação da sua decisão, e o outro motiva indiretamente pela resposta dos quesitos, que está realmente concatenado do que vem a ser a argumentação da acusação e a argumentação da defesa. É claro que no júri nós temos uma exceção, que nós falamos na live anterior, não é? Inclusive, essa íntima convicção ela é realmente limitada em algum grau pela atuação do tribunal de quem vai analisar a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Então, ela não pode ser completamente desconectada da realidade. É claro que esse tema, a gente já viu que é um tema que está em repercussão geral, ainda vai ser definido o alcance desse recurso de apelação, mas o fato é que ele existe, ele tem justamente como função limitar decisões completamente desconectadas dos fatos que foram colocados no julgamento. Então, a gente acaba se distanciando um pouquinho dessa ideia de íntima convicção. Sim. Porém, Denis, já passando para o nosso próximo tópico, como a gente sabe que os jurados não motivam suas decisões, fica cada vez mais difícil a gente conseguir perceber quais elementos, eu até fiz um stories esses dias aqui no nosso Instagram falando sobre isso, mas quais elementos efetivamente podem vir a influenciar o acusado, o jurado. Quais elementos podem fazer com que ele se incline mais para um lado ou para o outro? Né? A gente já sabe que o jurado ele não é um julgador profissional, ele é um ser humano, uma pessoa leiga, via de regra não tem formação em direito, né? E aí eu tenho até minhas restrições, às vezes, em escolher jurados formados em direito, porque é mais difícil, né? A gente, às vezes, conseguir alcançar uma resolução ou ter sorte com uma tese defensiva, que eles são muito mais críticos, né? Mas a gente sabe que não é obrigatório que haja formação em direito, embora possa existir. Nesse contexto, são pessoas da sociedade. A gente tem que pensar o que as pessoas da sociedade se influenciam. Quando o meu pai, quando a minha mãe, quando um primo meu, quando um amigo meu que é formado em, sei lá, qualquer outra área do conhecimento, quando está vendo o Datena, o que impressiona ele? Né? O que choca ele? Quando ele vê aquele cara algemado com a cabeça baixa, ele já forma uma convicção no sentido de que esse indivíduo, ele provavelmente é culpado. E com isso eu quero te contar uma história de um... Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o meu primeiro júri, porque isso me marcou muito. E nesse júri eu estava sustentando uma negativa de autoria e eu, de fato, acreditava que o réu era inocente, sustentei ali a negativa de autoria, a ausência de provas, e o réu estava preso, estava com vestes do presídio e estava algemado. Então, na época, 2015, não estava tão consolidada essa ideia de a gente não ter ali algemas, né, na sessão plenária, porque isso gera um estigma no acusado. Eu só me lembro que no final do julgamento, depois de tudo decidido, réu condenado, e eu extremamente decepcionada, porque eu acreditava com toda a convicção que ele era inocente, um jurado, na hora do lanche ali, chega para mim e fala assim: doutora, mas olha só, teve um processo, ele está preso, ele está ali, ele foi acusado pelo Ministério Público, algemado, tem os caras da escolta ali, doutora, só pode ter sido ele. Nesse momento eu vi o quanto esses elementos externos eles também influenciam e eles devem ser objeto de preocupação por quem está ali resguardando o interesse daquela pessoa que está sendo submetida a um sistema criminal. Então, nesse contexto, alguns precedentes são interessantes de ser trazidos aqui, né? Eu vou trazer logo dois deles inicialmente, porque eles conversam muito, que é o precedente no agravo regimental no ARESP 105.349 de São Paulo, que vai tratar do óbvio, né, Denis? Às vezes a gente precisa falar o óbvio. Vai falar que a súmula vinculante, o número 11, ela precisa ser aplicada na sessão plenária.
Isso aí a gente já sabia. A gente tem que sempre motivar o uso de algemas em qualquer situação em que o acusado estiver sob a tutela do sistema penitenciário. Só que nesse caso ele vai falar que no Tribunal do Júri a gente tem uma peculiaridade, né? A gente tem um impacto diferenciado que pode acontecer no jurado, que é o juiz leigo, porque ele vai se impressionar por essas informações que o juiz togado não se impressiona mais, afinal foi ele que determinou a prisão. E se ele tem uma convicção de que o acusado é responsável, foi no momento de decidir, não no momento de ver o acusado efetivamente algemado. E é nisso que a gente fala, né, da originalidade. Ele já pode ter alguma inclinação, mas não é a algema que vai impactar. Nesse mesmo contexto, mais recente, a gente começou a discutir sobre a possibilidade do acusado de usar suas próprias vestes quando fosse apresentado perante o julgamento. Eu acredito que muitos aqui devem se lembrar, na Operação Lava Jato, todos os acusados, inclusive os presos, eles se apresentavam com as suas roupas comuns, de terno, muito bem alinhados, falando perante ali o magistrado. E no Tribunal do Júri, às vezes, a gente não conseguia isso. Eu acredito que no Distrito Federal, provavelmente, a partir de 2019, a gente conseguiu uma pacificação nesse assunto, né? Porque os magistrados, eles indeferiam os pedidos da defesa de que o acusado pudesse usar suas próprias vestes no plenário. É isso. Se já não existissem outros fundamentos, a gente tem pelo menos a dignidade da pessoa humana e o princípio da isonomia. Se o acusado solto ele pode escolher como se apresentar, o acusado preso igualmente deve ter essa possibilidade quando eu falo de juiz lei. E aí o STJ meio que consolidou essa questão e o RMS 60575 de Minas Gerais, do ministro Ribeiro Dantas, como nós vimos aqui elogiando recentemente, ele vem então viabilizar que sempre que o acusado peça para vestir suas próprias roupas, ele possa. Não que haja uma nulidade em ele não vestir as próprias roupas, porque às vezes ele não tem alguém que possa prover isso para ele, a defesa não tem contato com a família. Mas se ele pedir dentro de uma estratégia defensiva adequada, dentro da plenitude de defesa, deve-se a ele admitido que possa sim escolher como quer se apresentar perante o Tribunal do Júri. E aí então esses dois precedentes, eles conversam bastante, né, deles. Eu poder apresentar ele com roupas comuns, né, sem algemas, como um cidadão comum, como outro qualquer, como se solto estivesse, isso teria, sim, um impacto muito grande, especialmente quando a gente fala de uma predominância do entendimento de que há uma íntima convicção. É claro que a gente ainda tem alguns outros elementos ali que influenciam nos jurados, né? A gente ainda tem uma briga pela frente quando a gente fala. Então, aquilo ali impacta também a decisão do jurado. O jurado olha para aquela pessoa e fala, nossa, essa pessoa aí com esse tanto de asfalto deve ser alguém extremamente perigoso. E aí fica confabulando ali dentro da sua íntima convicção. E aí a gente, né, não tem nem como saber, porque eles não motivam a decisão. É isso. É isso aí. Você resumiu toda a estrutura, a preocupação da jurisprudência, a nossa preocupação, principalmente como defesa, como defensores, defensores públicos, no dia a dia. Mas, Maiara, você sabe muito bem, a gente, né, já vem fazendo projetos juntos, já outros projetos, esse inclusive, e já sabe alguns posicionamentos meus, já debatemos algumas questões dessas. Eu trabalho nisso há mais de 20 anos, tanto no júri quanto em várias criminais. Por que talvez eu seja aquele grande defensor do Tribunal do Júri? Porque eu faço sempre uma correlação entre o júri e um juiz togado. Tá? Por que eu não trabalho? Todo mundo sabe que o júri dá muito mais trabalho pessoal do que uma vara criminal. Por que eu não trabalho numa vara criminal? Por que eu prefiro permanecer no Tribunal do Júri, embora tenha um desgaste pessoal muito grande? Porque, na verdade, eu vejo ali uma grande possibilidade dos julgadores tomarem decisões corretas sem que estejam baseadas em outras coisas. E não tem aquele argumento de autoridade que eu sou o grande juiz, a grande juíza, e posso decidir da minha forma como bem achar interessante, basta eu fundamentar. Por que eu faço esse introito aqui, Maiara? Porque eu digo o seguinte, você veja que o exemplo que você deu foi a Lava Jato. A Lava Jato, as pessoas adentravam a um julgamento com roupas dignas. E o olhar tanto da imprensa quanto dos juízes, muito embora naquele momento nós tivemos e ainda temos, né, uma pecha de que todos ali acabam sendo autores de fato criminosos,
Mas os juízes e a imprensa acabavam olhando para aquela pessoa de forma diferente. E mais, se nós tivermos um réu preso e outro solto, nós teremos uma análise completamente diferente por todos. E aí vamos puxar para o dia a dia das nossas varas criminais. Você sabe muito bem, você atua, eu atuo. Quando o réu está solto, o réu, a ré estão soltos, a forma como todos aqueles que estão na sala identificam aquela pessoa e tratam aquela pessoa é completamente diferente daquele que está preso. Quando aquele que chega num juízo monocrático, preso, algemado, e veja que a súmula 11 do STF acaba não tendo aplicabilidade também num juízo monocrático, porque todos chegam algemados de uniforme com alguns policiais. O tratamento é completamente diferente. Se você vê, basta ver a mesa de que os acusados sentam para serem julgados. Muitas das vezes, o defensor, a defensora não senta do lado do acusado preso. Mas o acusado solto, ele chama, senta aqui do meu lado para explicar o processo. Você veja que a forma de tratamento é completamente diferente para um acusado preso, para um acusado solto, para um acusado algemado, para um acusado sem algema. Tem uma grande amiga minha, professora da Fundação Getúlio Vargas, pesquisadora, fez o seu doutorado na França. Ela é advogada, mas ela faz muito trabalho antropológico e também uma análise empírica, que se chama Fernanda Prates, uma grande professora, grande advogada criminalista. Ela fez uma pesquisa nos julgamentos dos juízes togados no Tribunal de Justiça. E ela sempre fala isso, já ouvi em alguns podcasts, algumas palestras. Um dia, ela estava sentada numa sala de audiência, tinha um defensor, um promotor e um juiz. O defensor tirou o seu relógio, colocou na mesa. O juiz chegou para o defensor e disse o seguinte: colega, segura o teu relógio. O próximo réu que vem preso é roubador, vai roubar o teu relógio. Nossa. Isso está na pesquisa empírica dela. Você veja que a influência negativa, com grave violação à dignidade humana, grave violação à presunção de inocência, acontece, Mayara. Hipótese de suspeição mesmo, né? Hipótese de suspeição. Isso, não. Ele adiantou já o posicionamento dele. Mas o próprio defensor, ela disse na sua pesquisa, riu e segurou o relógio. Porque, vejam, Mayara, todas as questões acabam surtindo efeito nas pessoas técnicas e nas pessoas que talvez não sejam técnicas. Vejam que a utilização da algema faz influência na íntima convicção do conselho de sentença? Claro que faz. As vestes daqueles acusados que estão lá, do presídio, aqui no Rio de Janeiro, o uniforme é verde. Chegou verde, já era. É um acusado que possivelmente ou provavelmente sairá dali condenado. Isso acontece no tribunal do júri e acontece também no juízo togado. O grande problema é que no tribunal do júri, como são 7 pessoas do povo, nós temos uma grande discussão, talvez não seja só um problema, talvez algo positivo para o nosso sistema de justiça. Nós temos uma grande discussão porque acreditam que ali possuem pessoas ignorantes no sentido de ignorar a lei, mas vejam que são tomadores de decisão de fato, como eu sou, como você é, como todos que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir são julgadores de fato, seja nas suas relações pessoais, com seus filhos, com seus parentes, com seus namorados, com as suas namoradas, todos julgam fatos. E os julgadores togados ou leigos são juízes de fato. Logo, quando qualquer influência que existe ali naquele julgamento vai surtir efeito na tomada de decisão, Mayara.
Uma questão que você não levantou, eu levanto aqui, é a posição cênica do tribunal do júri. Isso também influencia na tomada de decisão dos jurados. Mas vejam, isso influencia também no dia a dia das varas criminais comuns. É verdade. Imagina você, uma defensora, agora no Rio de Janeiro tomaram posse lá alguns defensores, algumas defensoras, recém-aprovados. Estão em curso de formação. Em fevereiro já começam a iniciar a labuta lá, a enfrentar toda uma estrutura de sistema de justiça. Novos na carreira, novos, não tem aquela carcaça que os anos acabam jogando a você e te estruturando. Eles adentram numa vara criminal em que o juiz ou a juíza é amigo íntimo ou amiga íntima do promotor ou da promotora, não tem problema algum, mas que senta ao lado dele, pega os autos, quando os autos eram físicos ou virtuais, vira a tela, olha aqui. A defesa, muitas das vezes, sentada abaixo. Você não acha que a posição cênica influencia na tomada de decisão daqueles ali? Claro que influencia. Então, essa questão da íntima convicção, ela é extremamente importante, necessário nós sempre ratificarmos, necessário a doutrina bater, a jurisprudência identificar nulidades em julgamentos, quando é utilizado, por exemplo, a algema de forma completamente desnecessária e desproporcional, é óbvio. Mas essas decisões, elas são importantes não só para o tribunal do júri, mas para os juízes monocráticos também. Aqui está, Mayara, mais uma vez, né, talvez essa seja aquela, né, a nossa linha de reflexão aqui nas nossas lives, que o tribunal do júri é extremamente importante para que tenhamos uma questão simbólica no nosso sistema de justiça. Porque aqui eu identifico a maior atividade democrática de tomada de decisões. Muito embora nós temos essa crítica, por eles não fundamentarem as suas decisões. Mas vejam, essas questões que nós estamos levantando surte efeito para as varas criminais. Talvez esses nossos estudos e as nossas aulas, né, os nossos projetos futuros, seja importante para todos que estão estudando, e não só aqueles que estudam ou atuam no tribunal do júri. Porque isso é muito importante. Pensarmos em íntima convicção é pensarmos em tomadas de decisões e os efeitos que as questões extraprocessuais produzem para o tribunal do júri, mas também para um juízo monocrático. E eu concordo, essas são preocupações, e eu sempre gosto, Denis, de ensinar o processo penal de forma crítica. Eu acho que é uma das disciplinas que você não tem como fugir da crítica, né? Você está formando novos profissionais, e mesmo aqueles que estão estudando ainda para concurso, eles vão se deparar com essa questão em alguma oportunidade, quando chegarem a realmente atuar nas carreiras para as quais eles estão estudando. Seja na OAB, estudando para ser advogado, o advogado ainda mais, porque o advogado ele não está todo dia naquela vara, então ele tem que saber como se posicionar em qualquer circunstância. É importante ele ter esse arcabouço teórico. Mas o estudante para o concurso também, qualquer carreira que ele escolher, ele vai ter que saber como se posicionar. Então, eu acho que todo mundo tem que estudar já o processo penal, principalmente como uma disciplina totalmente crítica. Eu acho que essas observações são importantes. E sistêmica. Não só para provas, mas para o exercício do cargo. Eu me recordo que quando eu entrei na Defensoria Pública, aconteceu algo parecido com o que você está falando. Eu tinha conhecimento teórico, não tive professores que me fizeram esses questionamentos críticos, que me apontaram essas dificuldades, e eu cheguei um tanto quanto despreparada lá. Eu tinha teoria, e aí a prática ela veio e me deu um tapa na cara, né? Eu não conseguia aplicar aquilo que eu tinha estudado, que parecia muito bonito teoricamente, na prática, e nem questionar o sistema. Mas eu concordo com você, eu acho que esses três pontos são os principais aqui em relação à íntima convicção, né? São 3 pontos, efetivamente, que nós temos que trabalhar para minimizar o impacto deles.
Então, aqui não é que a gente vai afastar a íntima convicção, estamos aqui metendo pau na íntima convicção, não. Ela tem, sim, os seus problemas, mas também tem as suas vantagens. E já que nós sabemos que eles votam de acordo com a íntima convicção, qual é a responsabilidade do profissional que vai atuar perante esses julgadores? Minimizar toda sorte de impactos que extremem os fatos, que saiam ali daquele limite ali dos fatos. Porque a partir do momento que eu trago escolta, eu trago algema, eu trago roupa de presídio, eu trago família com camiseta da vítima, tudo isso são elementos externos. Eu trago ali um posicionamento em que a defesa fica embaixo isolada e o promotor fica do lado do magistrado. Tudo isso que é de fora, principalmente quando a gente está falando de uma pessoa que não conhece o funcionamento do judiciário e acha que isso denota uma gravidade especial para aquele fato ou denota uma relevância maior para o argumento daquele que está ali, ou a gente tem um juiz que é extremamente punitivista e que é inquisidor no plenário, né? Tudo isso a gente tem que trabalhar questionando para minimizar esse tipo de impacto. E foi por causa disso que nós conseguimos esses 2 precedentes importantíssimos, né, do STJ, que vieram, então, a limitar esses elementos externos que possam trazer uma influência indevida. Eu acho que a gente chegou aqui, né, no nosso objetivo, que era falar, passamos de novo um pouquinho, mas a gente sempre passa, né? Mas a gente chegou aqui, então, a trabalhar os principais pontos. O primeiro ponto era justamente entender aonde vai essa íntima convicção, que eu acho que foi onde nós nos demoramos mais, né? Aonde vai a íntima convicção? É mesmo íntima convicção? Né? O jurado ele tem algum tipo de vinculação às provas do processo, e já vimos que ele tem, né? Porque se não seguir ali dentro daquela esteira fechada, ele pode ter anulação desse julgamento. E chegamos, então, em exemplos de situações que podem vir a esbarrar na íntima convicção e que devem ser objeto de uma atenção especial por quem atua, por quem vai estudar o tribunal do júri e que já foram objeto de jurisprudência e já são cobrados com alguma frequência nas provas de concurso público. Antes de finalizar, eu queria só trazer uma referência teórica aqui também, aliás, uma referência normativa que eu falei en passant aqui, mas essa questão das vestes no plenário, ela tem amparo nos instrumentos internacionais que o Brasil se compromete. Então, as regras de Mandela, regras de tratamento mínimo dos presos da ONU, elas prevêem que sempre que o acusado deixar o estabelecimento prisional, ele pode utilizar suas próprias vestes, e isso foi utilizado como fundamento pelo STJ, mas não só, né? Justamente isso foi aliado à íntima convicção. Então, não era só no plenário que ele poderia usar as próprias vestes, mas sempre que deixar. Mas aqui, em especial, a íntima convicção, aliada a essa regra de Mandela, que trabalha com a ideia de dignidade da pessoa presa. Esse contexto, então, a gente tem essa possibilidade, e isso também já foi objeto de provas de concurso público. É importante, então, essa referência normativa para vocês. Eu vou só, antes de você concluir, não, deixa você fechar, porque você sempre fecha de forma objetiva. Se me deixar fechando, eu nunca fecho. Mas antes disso, eu vou deixar aqui um gostinho para quem está nos ouvindo, quem vai ouvir. Tem 2 pontos que a gente não falou, não vamos falar por uma questão de tempo, talvez a gente fale nas nossas... Talvez não, vamos falar nas nossas aulas, que serão aulas completas, né, realmente completas, de que também há reflexo na íntima convicção na sala especial. Cuidado para quem está estudando OAB, concurso público, não existe mais sala secreta. Não existe mais sala secreta. O ordenamento foi alterado em 2008. Você sabe, Mayara, eu já fui examinador dos últimos concursos da Defensoria Pública e tirei muito ponto de candidatos que escreveram sala secreta. Todos aqueles que estão estudando têm que realmente estarem antenados que o nosso ordenamento foi alterado em 2008. Claro que é um resquício até cultural, mas a sala é uma sala especial. E surte efeito na tomada de decisão e na íntima convicção. Esse é um ponto que nós não vamos abordar por uma questão temporal. Vamos deixar isso de forma mais abrangente nas nossas aulas. E outra questão é a incomunicabilidade do jurado, que também não é absoluta. Ela é relativa, mas vamos também deixar isso, porque demanda bastante discussão e, inclusive, análise jurisprudencial. Eu acho que temos muito mais, claro, muito mais para falarmos sobre íntima convicção, mas aqui é só um gostinho para todos que estão nos ouvindo e vamos ampliar essa discussão depois de forma mais organizada e metodológica para todos e todas. Mayara,
Mais uma vez, um grande prazer estar contigo. Sempre aprendo bastante. Foi muito bom. E um grande beijo para todas as defensoras. Um prazer grande também, Denis. Já então, aqui avisando para vocês, a gente está formatando um curso completo de Tribunal do Júri com toda a teoria. Né? Então, vocês perceberam aqui que em 5 encontros de aproximadamente 1 hora a gente vai falar só do início disso. Né? Então, a gente vai ter um curso para tratar sobre essa questão, sobre essas questões importantes. A incomunicabilidade é um ponto interessante, porque muitas pessoas não sabem o que é incomunicabilidade. E aí, atenção, tá, pessoal, não confundam com a incomunicabilidade do preso, essa não existe mais. Né? Então, uma incomunicabilidade dos jurados durante o julgamento. E aí a gente vai tentar explicar para vocês, falando melhor como é que é essa incomunicabilidade, desmistificando aqueles filmes que a gente assiste, né, que não é daquele jeito também, explicando como é que funciona e quais são os limites dessa incomunicabilidade também. Mas isso é conversa para nossas aulas. Pessoal, obrigada para quem ficou até o final. E a gente tem ainda mais 2 lives gratuitas que a gente vai fazer. Uma na próxima quinta e a outra daqui a 2 semanas. E na última nós vamos sortear um manual nosso do Tribunal do Júri, né, Denis? Para o pessoal que ficar aí na última live. Então, quem estiver na última live presente, tá? Então, só para quem participar, a gente vai sortear um manual do Tribunal do Júri que a gente escreveu em coautoria. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Mayara.